Bom dia, é um grande prazer receber mais uma vez o professor Henrique Alvarenga. Eu estava conversando com o Rodrigo um pouco antes, dizendo que o professor Henrique é o homem da renascença, porque ele domina várias áreas do saber. Então, ele é psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, especialista em psicoterapia cognitivo-construtivista, mestre em ensino em saúde, professor de psiquiatria no curso de medicina da Universidade Federal de São João del Rei. Ah, o hobby dele é mexer com inteligência artificial e de lambuja ele tem um bacharelado em direito. Então, realmente, ele é pluriconhecimentos. Seja bem-vindo, podemos dar início. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui de novo com vocês, revendo aí meus antigos mestres aí, você e o Rodrigo aí, um tema que eu acho super curioso, né? Eu acho que todo mundo hoje está interessado nessa história. E a aula hoje é exatamente um pouco da história de como é que começou essa inteligência artificial. E eu acho que o timing também é bacana, porque em 2024 agora, o prêmio Nobel de Física foi para esses dois pesquisadores, o Hopfield e o Geoffrey Hinton. Eles são físicos e eles ganharam o prêmio Nobel por causa das inovações que eles trouxeram justamente na inteligência artificial, com a criação de redes neurais. Eu acho interessante a gente ver que o prêmio Nobel, que tem a ver com inteligência artificial, não foi para o pessoal da computação, foi para o pessoal da física. E tem uma história interessante como que físicos, usando esse ponto de vista da física, começaram a pensar, então, sobre essas redes neurais artificiais, né? Pensando, né, em criar um modelo artificial computacional disso aí. O nosso roteiro, então, é isso aí, falar sobre esse iniciozinho, o que esses dois autores trouxeram, né? Eu gasto um pouco maior de tempo nessa aula explicando aí o modelo de Hopfield, que é o ponto clássico, assim, onde as coisas começam a se desenvolver nessa era moderna da inteligência artificial. Lógico que tiveram várias coisas antes, mas estavam dando muita coisa errada, e o modelo dele foi importante, porque ele mostrou que funciona. Seria mais ou menos o equivalente a dizer o seguinte, né? Santos Dumont mostrou que o avião funciona. Daí para frente é só ajustar o avião agora. A gente já sabe que funciona. Antes estava tendo muito problema, as coisas não davam certo, não funcionava, existia. Teve um período chamado até o inverno da inteligência artificial, que o pessoal estava meio desiludido com isso. E quando ele mostrou que funciona, foi um outro início, então, super bacana. Depois, esse outro pesquisador, o Geoffrey Hinton, ele, né, dá um plus a mais e a coisa se amplia de tal maneira que passou a ser chamado de Deep Learning, aí nós vamos ver por que vem esse Deep Learning aí. E depois eu vou dar um salto aí, falar um pouquinho como é que surgiu esses modelos de linguagem aí, que é o chat GPT, como que isso, né, aconteceu, e de quebra explicar um pouquinho aí por que esses GPUs aí da NVIDIA fizeram tanto sucesso, tão importante nesse processo todo. Bom, mas para localizar um pouco aí esse tópico nosso dentro desse universo aí de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, eu fiz esse fluxograma aí para a gente ver o seguinte. É, Aparece o mouse aí, Fábio, quando eu mexo aqui na tela? Está aparecendo. Ok. Então, nós estamos aqui, ó. Os modelos que nós vamos discutir hoje são modelos de aprendizagem não supervisionada, que eles têm esse conceito de baseado em energia. Nós vamos entender por que é baseado em energia, né? É o modo de enxergar isso aí do ponto de vista de físicos que estavam construindo isso. Mas o universo é muito grande, né? Depois se expandiu para muita coisa. Mas qual que era, então, a ideia do Hopfield quando ele estava trabalhando com essa ideia de redes neurais? Ele estava pensando em como armazenar memórias. Eu coloquei esse desenho aí embaixo para a gente entender o seguinte. A ideia era o seguinte: partindo de uma memória que se armazenou, por exemplo, podia ser essa imagem aí da letra S.
como é que eu recupero esta memória? Usando redes neurais. Para eu recuperar essa memória, eu parto de um início, que seria esse segundo quadrinho aqui, ou seja, eu dou um input ali inicial e a máquina tem que caminhar no sentido de me devolver aquela memória que ela armazenou. Então, essa que era a ideia. Recebendo uma entrada incompleta, reconstruir o padrão. De certa forma, é assim que funciona a gente. Se eu falo aqui, tan, 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 que música é essa? Ah, é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu te dei uma entrada incompleta, eu te dei algo, né, um pedaço de alguma coisa e você consegue ouvir a música inteira na sua cabeça. Então, a ideia dele era tentar usar uma rede neural artificial para construir isso, de armazenar e recuperar memórias. Bom, só para a gente ter uma linha do tempo aí, o artigo seminal do Hopfield foi em 1982. Tinha algumas coisas aqui antes, importantes, que eu deixei aqui porque são relevantes à nossa conversa. O Geoffrey Hinton, aí, em 1985, ele lança, né, a atualização que ele fez dessas redes aí. Depois nós vamos dar um salto aqui lá para 2012 e 2017, quando surgiram aí esses modelos, esses algoritmos chamados transformers, que deram origem ao chat GPT, por exemplo. Bom, então vamos começar lá no nosso tema principal aqui, que é a rede de Hopfield. E aí, uma coisa interessante. Hopfield é físico, e ele estava, então, tentando olhar para essa situação do ponto de vista da física. Inclusive, o título da palestra dele, lá na cerimônia do Prêmio Nobel, se chama exatamente A Física é um Ponto de Vista. Alguns conceitos que a gente vai precisar trabalhar aqui é de convergência, divergência e causa, eu já vou explicar isso mais adiante. Mas a ideia, então, dele é isso. Olhar para uma rede neural artificial, e as naturais também, né? Mas olhar para essas redes como um sistema dinâmico. E aí, a ideia é o seguinte: o que é um sistema dinâmico? É um conjunto de elementos que interagem, que vão ter estados que vão se modificar segundo as interações, segundo as regras das interações ali, e que vão caminhar para uma estabilidade ou uma situação periódica, né, cíclica, ou então para estados caóticos. O que o Hopfield fez foi simplesmente mudar esses elementos aqui para neurônios. Então, vamos entender neurônios. Neurônios, já vou explicar aqui um segundinho. Para o Hopfield aqui, nada mais é do que uma função matemática. Essa função matemática interligada, ele simplesmente nomeou de neurônios, porque fica mais fácil do que falar funções matemáticas interligadas. Então, falar rede neural significa isso. Bom, mas o que significa essa coisa de convergência, periódico e caótico? Vamos pensar, então, em funções matemáticas que vão caminhar ao longo do tempo. Por exemplo, aqui tem uma formulazinha só para a gente entender o seguinte. O valor aqui, x n mais 1, do resultado dessa função, ele vai depender dos valores anteriores. Então, eu dou uma entrada, a função processa, me dá um número, eu uso esse número para processar de novo. Então, esse é o ciclo de interações que vai acontecer nesses sistemas dinâmicos. Dependendo de como está a minha função, ela pode ter uma evolução caótica. Ou seja, nessa situação, está bem pequenininha, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, esse númerozinho que está do lado direito aí da tela, aqui, ó. Aqui está dizendo o seguinte: se o valor inicial for 0,1 ou 0,0001, eles iniciam muito próximos, mas com o passar do tempo eles vão divergir, ou seja, o resultado vai para valores completamente diferentes. Aqui embaixo tem um exemplo de uma situação periódica, onde, com inícios diferentes, essa função vai oscilar entre dois valores aí e vai ficar nessa oscilação. E na terceira situação aqui, que seria uma situação de convergência. Independente de eu ter dois inícios diferentes, né, dois valores iniciais diferentes, com o passar das interações, essa função vai convergir para um valor, ela vai caminhar. Não interessa onde que eu comecei, ela vai caminhar, ela vai parar naquele ponto ali. Essa função, para ela chegar nessa convergência, isso vai depender de alguns parâmetros usados aí, mas o importante agora é a gente entender o seguinte:
é que essa convergência é que era a ideia interessante para o Hopfield. Ele entendeu o seguinte, que eu preciso chegar num local pré-definido, eu preciso saber que aquilo vai parar onde eu quero. E é isso que ele entendeu que era a memória. Ele entendeu o seguinte, que quando uma rede converge para um ponto, eu posso interpretar este ponto, não esta solução ali, não precisa ser um ponto, é só uma matriz, uma opção de coisa, esse, esse lugar é a memória. Então, essa que foi a grande interpretação do Hopfield. Eu preciso de redes que elas vão convergir, e se eu conseguir fazer isso, eu tenho uma rede que encontra as memórias. Bom, qual que é a solução, então? Ele tinha um problema, né? Como é que eu faço essa coisa caótica, é, não ser caótica e convergir para uma solução? É, e aí é o que ele chamou, né, na rede que ele criou, que hoje é chamada de rede de Hopfield. Ele criou uma rede neural artificial com conexões simétricas e com neurônios que não conectam a si mesmo. Ou seja, entre aquele conjunto de funções, né, vamos falar simplesmente neurônios daqui para frente, a relação entre um e outro, né, o que vai daqui para cá e o que vai daqui para cá, essas conexões são simétricas. Então, é o mesmo valor. E o neurônio não está ligado nele mesmo. Usando esse artifício, ele fez com que as redes que ele criou, elas tinham essa capacidade de convergir, né? Ele provou matematicamente isso usando um conceito aí de energia, exatamente o que está nesse desenho de baixo aí. É uma outra maneira de enxergar aquela convergência ali. Matematicamente, aquilo vai para um lugar. A questão é como que vamos chegar naquele lugar. Existe um algoritmo que é chamado de gradiente descendente, é um dos que mais usados aí, que você começa a atualizar a rede e ela vai sempre caminhar no sentido, e aí vou ter que usar um termo do Hopfield, do mínimo de energia. Esse mínimo de energia que está mostrando aqui nesse gráfico aqui embaixo, a rede vai caminhar sempre parar ali naquele mínimo de energia. Se eu provar que ela vai caminhar para um mínimo de energia e parar ali e se estabilizar, então eu estou provando que a rede é convergente, então nós podemos usar isso como uma simulação, né, de algo, né, que armazena e, né, consegue capturar de novo as memórias. Então essa é a ideia, usando princípios da física, dos sistemas dinâmicos, usando esses conceitos de energia. Esses lugares aqui também, esses mínimos de energia, onde a rede se estabiliza, são comumente chamados nesse linguajar dos sistemas dinâmicos de atratores, né? Pontos que vão atrair a rede, ali seria mais ou menos essa ideia, né? Que a rede vai parar naquele lugar ali. Bom, um problema aqui é o seguinte, você não quer ter uma memória só, você quer ter um punhado de memórias que você quer armazenar numa rede, então você precisa ter vários desses mínimos de energia aí, onde, né, o seu algoritmo vai caminhar para ele. Só que tem um detalhe: se o algoritmo faz sempre em busca do valor mínimo, uma vez que se chegou aqui, nesse ponto, por exemplo, esse que está mais alto, esse mínimo mais alto ali, ele não consegue sair daqui. Você não consegue pular para o mínimo global aqui, por exemplo. Então, esse era um problema que precisava ser resolvido, porque senão a rede se estabiliza em pontos que não é o que eu quero. Ela tem que ser capaz de sair um pouco dali até chegar nesses mínimos globais aí, por exemplo. Segundo ele, por exemplo, isso poderia ser o equivalente a uma falsa memória, né? Você queria que você recuperasse uma coisa, você recuperou outra. Existe um outro conceito, então, que eles usam aí, seria o de temperatura, né? Como é que você faz para que a sua rede seja possível dela escapar desses mínimos que não são os mínimos globais ou os mínimos desejados aí. Essa questão de temperatura é simplesmente você colocar um pouco de aleatoriedade, né, nos cálculos. Você coloca alguma coisa aleatória que vai tornar possível, então, aquela coisa que sempre desce, né, dar uns saltinhos diferentes e conseguir, então, saltar essas barreiras aí e chegar nos pontos mínimos. Veja que o tempo todo ele está trabalhando com conceitos da física para entender, né, como é que essas redes funcionam aí. Essa questão de energia, gente, é só um conceito, né, que ele usa matematicamente para dizer, olha, vai chegar num ponto mínimo. Energia significa ali para Hupfield simplesmente valores que se modificam ao longo do tempo. O tempo inteiro ele trabalha com essa ideia de que a física é só um ponto de vista, né?
E a ideia do trabalho dele mais importante é exatamente isso, de que um sistema físico, né, que tem um sistema dinâmico aí, que tem esses estados estáveis, né, que tem vários desses pontos de estabilidade, né, que são esses pontos mínimos de energia, para os quais esse sistema é atraído, podem ser entendidos como memória. Isso, na verdade, já tinha sido expressado por outros autores, algumas quase que uma década antes. Esse Little, que também era um professor de Stanford, do departamento de física, ele dizia o seguinte: esses estados persistentes no cérebro podem ser entendidos como memória. Então, estados persistentes são esses estados atratores, né? Ou seja, essa ideia de que atratores, estados estáveis, podem ser compreendidos como memórias, já tinha quase que uma década, né, que essas ideias já estavam circulando por ali. Bom, mas então como é que funciona essa rede de Hopfield? E agora vamos trabalhar um pouquinho, né, quais são os conceitos que ele usou lá. Esse é o artigo seminal dele, de 1982, chamado Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. É legal a gente ver um terminho aí que é o emergência. Ele diz o seguinte: tarefas computacionais vão emergir ou vão surgir como consequência espontânea de um grande número de elementos simples interagindo. Então, a ideia do Hopfield é o seguinte: alguma coisa vai surgir disso aí. Emergência ou propriedade emergente é aquela característica, um comportamento que não pode ser explicado nem previsto, né, pelas partes. E aí a gente diz que aquilo é um fenômeno emergente, aquilo surgiu, não consigo prever que aquilo vai surgir, né? Aquilo vai interagir, alguma coisa vai surgir daquilo ali. E ele entendeu o seguinte, que vai surgir dali, memória vai surgir disso, vamos buscar isso aí. Como é que são essas redes, então, dele? Bom, o que é uma rede neural artificial em geral, né? No geral, uma rede neural artificial nada mais são do que funções matemáticas, que o pessoal chama de neurônios, conectados. Essas funções, elas podem ter dois estados, né? Os neurônios, então, podem ter dois estados, isso fazendo uma analogia com o cérebro, né? Se o neurônio está disparando ou não, né? Então, eles usam também o cérebro como uma analogia, uma fonte de inspiração para criar essas redes neurais artificiais. Então, essas funções têm dois estados, ou ligado ou desligado, seria o disparou ou não disparou. As conexões entre os neurônios, que seriam as sinapses, né, têm um peso. Isso aí são, chamam de parâmetros da rede. Tem um peso. Nós vamos ver depois que esse valor aí dessa conexão ele vai ser usado para multiplicar o sinal que o neurônio envia. E cada neurônio determina os seus valores, seu estado, né, se é ligado ou desligado, a partir dos valores que ele recebe, ou seja, é o que os outros neurônios estão mandando para ele que vai determinar se ele vai disparar ou não. O que foi a rede de Hopfield, então? Simplesmente algum ajuste nessa questão genérica, com o detalhe que o neurônio não conecta com ele mesmo e as conexões são simétricas. Então, essas conexões aqui entre um e outro, o que vai para lá e o que vem para cá, são simétricas. E uma outra coisa importante é que Hopfield estava tentando implementar nas redes neurais dele aquela regra de Donald Webb lá, que ele falava que os neurônios que, né, se ativam juntos, eles se conectam. Ou seja, como é que eu vou fazer com que esses neurônios repliquem, esses neurônios artificiais, aquela questão das redes neurais, né, biológicas, onde a ativação conjunta de dois neurônios reforça a ligação entre eles. Esse é um outro ponto que a gente vai discutir mais adiante. Mas vamos, antes da rede, vamos discutir o elemento, né, do neurônio de Hopfield. É uma analogia, né, usar essa palavra aí, pensando no cérebro humano. A ideia é que cada neurônio processa os sinais que ele recebe. Então, é uma função matemática, eu vou processar. O que está chegando vai ser somado, né? Vamos lembrar que o neurônio pode ser inibitório, pode ser excitatório, então o neurônio pode estar mandando um valor negativo ou positivo ali. Esse valor que cada neurônio vai enviar, né, através dessa conexão, que está aí com esse sinalzinho W, aí, W de peso em inglês, né, weights, esse, 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 esse peso aí, vai servir para multiplicar o valor que o neurônio envia. Então, a gente pode pensar o seguinte: o que o neurônio, nesse caso aí dessa imagem, aquele neurônio chamado de neurônio 5 ali, X5, a unidade 5 ali, o que ele vai fazer?
ele vai simplesmente fazer a soma ponderada dos impulsos que ele recebe. Ele vai multiplicar o valor que vem de cada neurônio pelo peso, multiplica o outro, depois soma isso tudo. Então, nada mais é do que uma soma ponderada. Para simplificar, para não ficar colocando esses símbolos matemáticos complicados, vamos chamar essa soma assim, simplesmente de Z. Então, pronto. O que o neurônio faz? Ele soma tudo que ele recebe, e aí tem outro detalhe. Ele vai ter que, a partir desse valor, decidir se ele vai ser ativado ou não, e essa decisão, vamos torná-la bem simples. Lembra que os neurônios de Hopfield, eles ativam ou não ativam. Então, eles dão ou 0 ou 1, ou então eles podem dar -1 e 1 também, mas é uma questão binária. A decisão é muito simples. Inicialmente, o Hopfield fez o seguinte, olha, se essa soma for maior que 0, ele ativa, se for menor que 0, ele não ativa. Depois eles entenderam o seguinte, né, vamos deixar isso mais abstrato. Eu tenho que comparar essa soma com um limiar, que pode ser 0 inicialmente, mas você pode mudar para qualquer outro limiar que você quiser. Então, é um funcionamento muito inspirado no cérebro humano, né? Um neurônio, ele vai ou não ser capaz de, né, ter um potencial de ação aí. Bom, vamos agora partir para um gráfico que mostra isso tudo junto. Nós podemos ver aqui o seguinte, os neurônios que estão ligados naquele ali vão mandar um número, né? Vai ser multiplicado pelo peso, e aí calculou então essa soma ponderada. Isso, então, o neurônio vai decidir se esse resultado ultrapassou ou não o limiar, se ele vai ativar ou não. Uma simplificação enorme do que acontece no nosso cérebro, mas que funcionou de forma muito interessante. Bom, esta função aqui, chamada função de ativação, que decide se o neurônio vai ser ativado ou não, a do Hopfield foi bem simples. Olha, se for menor que 0, ele não ativa, se for maior que 0, ele ativa. A gente vê que, ao longo dos últimos anos, foram usadas várias diferentes formas dessa função de ativação. Em geral, se vocês olharem aqui nessa output range aqui, para dar um valor binário entre 0 e 1, -1, 1, ou seja, ele vai dar decidir se o neurônio é ativo ou não ativo. Mas eu queria explicar um pouquinho aqui alguns conceitos só de curiosidade. Essa função logística aqui, por exemplo, a função sigmoide que está aqui, chamada função logística também, pode parecer complicado, esse negócio aí, 1 dividido por 1 mais e elevado a -x. Na verdade, essa é uma função que faz uma coisa muito simples. Ela pega qualquer valor que chegar, aí embaixo está aí all real numbers, qualquer valor que chegar, e ela devolve um número entre 0 e 1. Então, isso que ela faz. Então, essa função, que é muito conhecida aí pelos matemáticos, função logística, ela transforma qualquer valor entre 0 e 1. Olha, isso é interessante para a gente, então, porque a gente quer algo que tome uma decisão entre 0 e 1, entre funcional e não funcional. Então, isso foi muito usado por muito tempo. Mas aqui embaixo tem uma outra, chamado ReLU, que é super bacana também. O que aconteceu? Em vez de complicar, eles simplificaram as coisas. O que significa esse ReLU? Rectifier Linear Unit. É simplesmente uma função que decide o seguinte: olha, se for menor que 0, você devolve 0. Se for maior que 0, você passa para frente o número que chegar. Ou seja, se o neurônio calculou aquela soma e deu 10, ele vai passar para frente 10. O número que for maior que 0, passa para frente. Se for menor que 0, você passa 0. Por que essa função passou a ser tão utilizada nas redes neurais modernas aí? Porque ela é matematicamente muito simples. E quando você tem milhões de funções, né, o computador tem que processar milhões de coisas, quanto mais simples, mais rápido. Eles viram que isso aí dava muito mais agilidade, muito mais rapidez. E a gente pensa, meu Deus, que neurônio tão simples, né? Ele vai passar para frente o número que chegar nele, se for maior que 0, pronto, não tem que fazer nenhum outro cálculo além disso. Eu fico impressionado como que essa coisa tão simples pode dar origem a coisas tão complexas. É aí que vem aquela ideia do Hopfield, né? Fenômenos vão emergir simplesmente porque a rede existe, né? Um neurônio sozinho não é a ideia, mas a rede, essa interação toda, é que vai fazer alguma coisa acontecer. Bom, como é que então é a dinâmica desse sistema? Como é que ele evolui ao longo do tempo? E aí o que eu queria destacar um pouco agora é essa frase, né? Sistemas dinâmicos, eles se modificam ao longo do tempo. Como que é essa modificação? Olha, primeiro vamos pensar
num determinado momento do tempo, como que está essa rede. Eu posso pegar todos os neurônios e ver quais que estão disparados, quais que estão parados, quais que estão ativos, quais que não estão. E eu posso dar ali um valor de 0 a 1. Por exemplo, coloquei nesse pentagrama aí os valores de 0 e 1 para indicar qual neurônio que está, né, foi ativado, qual que não foi. Mas eu posso colocar isso numa linha só, um vetor numérico, e dizer, olha, sequência é essa. Esse V1 seria, né, o estado desse sistema, nesse momento um aí, onde cada elemento ali, o X1, X2, X3, X4, X5, como é que eles estão? Então, aí está 1, 1, 1, 1, 0. Pronto. Então, eu consigo, com um vetor numérico, dizer como é que está o estado da rede em um determinado momento. Bom, se eu quiser, por exemplo, representar esse número 1, né, transformar em zeros e uns ali, eu posso simplesmente pegar aquelas linhas todas ali, colocar numa sequência e dizer, olha, eu tenho um determinado estado da rede, que é esse daqui, que representa esse número. Então, aí, o Hopefield entendeu o seguinte, bom, então essa é a memória que eu quero armazenar. Esse estado representa esse número, essa fotografia, né, qualquer coisa que eu quiser, é um vetor numérico. Mas eu posso querer representar mais de um estado, então eu tenho que ter uma matriz para isso. Então eu posso simplesmente ter uma matriz, onde cada coluna aí, com vários números, vão representar as memórias que eu quero armazenar. E ele, inclusive, chegou a fazer um cálculo que a capacidade dessa rede seria de 0,185 neurônios. Então, a gente multiplicar isso aí por 1.000, 1.000 neurônios vão ser capazes de armazenar 185 memórias, né? Então, mais ou menos o cálculo que ele fez naquela época lá. Ou seja, então, vamos pensar que é o seguinte, eu tenho uma matriz numérica que representa as memórias que eu quero armazenar nessa rede, né? Pensando em fotos, por exemplo, fotos podem ser representadas por matrizes numéricas, essas JPEGs que a gente usa para transferir imagens são nada mais do que um conjunto de números, né? Vamos agora para outra coisa. Os pesos da rede, que são também chamados parâmetros dessa rede, que são as conexões. Essas conexões, elas têm valores. E aí eu tenho uma matriz para armazenar todos esses pesos aí. Vamos lembrar que na matriz de pesos de Hopfield, as conexões, os neurônios não se conectam a si próprios. Então, esses aqui, ó, dessa diagonal, são zero, porque não existe conexão entre o neurônio com ele mesmo. Outra coisa, para a gente pensar que essa matriz ela é um pouco mais simples, porque, por exemplo, esse número aqui, o peso da conexão do 2 com o 1 é o mesmo da conexão do 1 com o 2. Então, é, se a gente puder dobrar na diagonal aí, um lado de cima é praticamente igual ao lado de baixo. Então, essa é a matriz dos pesos dessa rede de Hopfield. Agora, uma outra questão interessante. Nós temos, então, uma matriz com os pesos, que são as conexões entre os neurônios, e eu tenho uma matriz com as memórias que eu quero armazenar. A outra questão importante é que relação existe entre essas duas coisas. É, como é, que relação que existe entre esses pesos e essas coisas que eu quero armazenar? E aí, Hopfield foi buscar lá, né, na biologia, nessa regra de Donald Webb lá, que os neurônios que ativam simultaneamente se reforçam as suas conexões. Essa ideia já existia há mais tempo de que essa regra, né, de Webb pode ser interpretada como uma correlação entre os neurônios. Há uma correlação aqui, que significa o quê? Se dois são ativados simultaneamente, então a conexão entre eles é fortalecida. Então existe uma relação entre a ativação e a correlação dele. Bom, e aí ele foi buscar lá na matemática, e outros autores já tinham mostrado isso, que isso era um produto de matrizes. Inclusive, isso já antecede aí o Hopfield, quase que uma década, onde alguns matemáticos tinham mostrado, exatamente estudando essa questão de memória associativa, que uma, um produto de matrizes era exatamente a correlação que existia para poder formar essas conexões aí. Então, a ideia era essa. Essa matriz W de pesos, ela pode ser calculada exatamente
com a matriz das memórias multiplicada pela matriz transposta das memórias, ou seja, uma multiplicação de matrizes. Essa multiplicação é o aprendizado. Então, você multiplica isso, essa matriz de memórias pela transposta dela, pronto, você vai ter aqueles pesos. E aí é o que é interessante. Essa matriz de pesos, a construção dela aqui na rede de Hopfield, é apenas um passo, é só uma multiplicação, é o aprendizado da rede. A partir do momento que você tem aquela matriz de pesos, então essa rede sua já aprendeu aquelas memórias ali. Então era uma coisa relativamente simples, você multiplica uma matriz e aí você tem o aprendizado da rede. Pronto, eles chamam disso do one shot, é uma etapa só. Hoje o aprendizado é mais complexo, tem mais etapas e tal. Mas então, aprendizado é exatamente isso, é o processo pelo qual você ajusta esses parâmetros da rede, que são essas conexões, através do estímulo do ambiente. O estímulo aqui é exatamente essa matriz com as memórias que você quer armazenar. Então, isso é o estímulo. O resultado, né, é o ajuste, aquela matriz de pesos que você tem. Bom, agora como é que a gente recupera, então, essas memórias? Uma vez que eu já tenho essa matriz com as memórias que eu quero armazenar, eu faço essa multiplicação, eu encontro os pesos da rede, os pesos, né, os parâmetros, são, né, os valores daquelas conexões. Agora eu preciso de uma técnica para recuperar isso. E o Hopfield mostrou exatamente isso, que dado o estado inicial, né, alguma coisa mais próximo daquela memória, a rede vai caminhar para aquela memória armazenada ali. Ele vai encontrar os caminhos dependendo do ponto de início. Se você está mais parecido com o S ou se é mais parecido com o A, por exemplo, ele vai caminhar naquele sentido ali. Então, uma vez que eu já calculei essas conexões, essa matriz W, agora é só julgar lá uma entrada, que se chama de uma entrada ruidosa, né? Algo que parece com alguma coisa, e a rede vai caminhar naquele sentido. Ele conseguiu mostrar matematicamente que isso funcionava. Bom, qual que foi a próxima etapa, então? É melhorar esse negócio, porque existiam limitações, você não podia colocar muitas memórias, as coisas não davam certo a partir de determinado ponto, e aí que vem a inovação desse outro autor físico também, o Hinton. Bom, mas antes da gente falar do que ele fez, a gente precisa melhorar um pouco a nossa maneira de visualizar as coisas. Eu tinha colocado aqui um pentagrama com as conexões ali entre os neurônios. O pessoal coloca um monte de bolinhas ligadas umas nas outras para mostrar aí visualmente uma rede, mas vamos simplificar esse visual colocando simplesmente um retângulo com as bolinhas lá dentro e falar, isso aí é uma rede neural com tantos neurônios. Pronto. Quando a gente vê hoje muitas das aulas, o pessoal mostrando essas redes neurais, simplesmente é um retângulozinho assim, com uma opção de bolinhas, ali tem uma rede neural, você fala quantos neurônios tem ali? Tem 100, 200, 1000, à vontade. Só que o Hinton, ele estava pensando em outra coisa, ele não estava pensando muito em memória, ele estava pensando em compreensão visual. Ele estava pensando num sistema que observa, vê e compreende aquilo que ele está vendo. Ele estava pensando mais na questão dos sentidos, né? Especificamente a visão, que hoje é uma outra área da computação, da inteligência artificial, né? Essas inteligências conseguem detectar visualmente as coisas, reconhecer face, coisas assim. Mas aí ele percebeu o seguinte, olha, é só uma parte dos neurônios que efetivamente recebe o input. A gente pensar, é só que está na nossa retina, que recebe, né, os estímulos fotoelétricos aí da luz. O processamento acontece lá atrás, num conjunto de neurônios que não recebeu a luz. Então ele teve uma ideia de fazer o seguinte: vamos fazer uma outra camada de neurônios, que ele chamou de hidden layer, ou camada escondida, e uma camada visível. Essa camada visível é que vai receber o input. É lá que eu vou colocar aquela primeira matriz. Mas é a outra lá em cima que vai analisar o que isso aqui está recebendo. E ele chamou isso de Boltzmann Machine, porque também tem a ver com os conceitos da física. E aí, né, esse nome pegou, mas não vamos estender para esses conceitos da física, não. O que eu queria mostrar aqui é que ele simplesmente colocou uma camada a mais e separou uma camada mais abstrata dessa camada que vai receber. E aí ele viu que uma coisa muito interessante acontecia. Quando você analisava as correlações das correlações, porque se aquela matriz inicial de peso era uma matriz, né,
que mostrava as correlações entre os neurônios, a segunda camada agora está analisando a correlação da correlação. Então, tinha uma sofisticação a mais. E aí ele fez outra coisa. Ele pegou isso que ele fez aqui e empilhou várias umas nas outras, que é chamada stacked Boltzmann machines. Ele colocou, opa, a camada escondida aqui, essa outra, isso dava um resultado, ele jogava isso para outra camada, para outra, né, duplicou isso aí, e mais para outra, para outra, para outra. E aí depois eles tiveram uma outra ideia, que na verdade eu podia simplificar isso. Ele simplesmente colocou uma camada e várias, uma camada visível, né, e várias camadas escondidas, aí, essas hidden layers, em vez de uma só. Isso simplificou, ficou mais fácil, o treinamento ficou muito mais rápido dessas redes, as soluções ficaram muito mais sofisticadas, e isso aí é que deu origem ao que é chamado de deep learning, deep, né, de profundo, né, porque tem camadas que não estão recebendo o input inicial, aí, os dados iniciais. Hoje, construir uma coisa dessa no computador é relativamente simples. Isso é o início, né, das complexidades que surgiram depois. É como se a gente estivesse estudando aqui como é que funciona o 14 bis, né? Já tem jatos aí voando acima da velocidade do som aí. Bom, mas a ideia inicial foi essa aí. Hoje, essas Boltzmann machines, elas serviram só para mostrar o caminho, né? Isso não é muito usado hoje em dia mais. O próprio Hinton fala que é como uma enzima, ela já fez a função dela, pronto, agora daqui para frente não precisa mais. Só de curiosidade, quando você está programando aí como é que faz essas redes neurais artificiais, tem bibliotecas já que estão tudo pronto para você. Você precisa decidir só o seguinte: como é que você quer? Quantas camadas você quer? Quantos neurônios você quer em cada camada? Né? Só de curiosidade, eu coloquei um slide aqui de um curso que eu estava fazendo, usando essas bibliotecas aí. Você, com 3 linhas aqui, ó, ele construiu essa rede neural artificial. Tinha a primeira camada, eles não contam aqui, não. 25 unidades aqui, 15 aqui e uma aqui. Unidades que falam de neurônios, né? Olha só, você simplesmente diz: olha, eu quero 25 unidades nessa camada, que eles chamam, usam essa palavra dense aqui, 15 nessa e 1 nessa. E qual que é a função de ativação que vai usar? Eu quero a função sigmoide. Então, você põe a função de ativação que você quer, pode ser aquela ReLU, e pronto. Com estes 3 ou 4 linhas aqui, você construiu a sua rede neural artificial, usando essas bibliotecas TensorFlow aqui, que já existe aí em Python. Então, assim, é simples construir. É como você pegar um telefone celular hoje e falar assim: liga para alguém lá nos Estados Unidos. Você aperta o botão e liga, mesmo que você não saiba como é que funciona aquilo ali, as engrenagens, você sabe usar aqui, né? Você consegue mandar uma mensagem para alguém em outro país. Bom, mas vamos passar para outra parte, então. O que que aconteceu, então, que essa NVIDIA ficou tão famosa? A NVIDIA produz placas chamadas GPUs, né? G aqui de gráficos. É diferente das CPUs que tem no computador. GPU é para acelerar gráficos. A NVIDIA é uma empresa que faz essas placas para joguinhos de computador, né? Então, eles têm que processar as imagens ali. O que que acontece? É que esta operação de trabalhar com gráficos, ela era exatamente o que o pessoal da computação da inteligência artificial precisava fazer, que era multiplicar matrizes. Lembra que o grande cálculo ali é a multiplicação de matrizes. E as GPUs faziam isso de uma forma muito mais rápida, né, do que as chips normais aí. Então, o que que o pessoal fazia? Eles faziam um truquezinho lá, eles fingiam para as GPUs que eles estavam como se fosse aquilo um gráfico, apesar de não ser gráfico, né, para achar. Depois, em 2006, a NVIDIA lançou uma plataforma ali que assim: não, vamos fazer uma máquina aqui mais genérica, né? Que vocês querem multiplicar matriz, mesmo quando não é gráfico, então tá bom. Então, vocês podem fazer as suas multiplicações de matriz à vontade aqui. E aí, em 2013, o Hinton, de novo, mostrou que, usando GPUs, as coisas funcionavam muito mais rápido. Então, aí foi o boom aí da NVIDIA, né? Se a gente soubesse isso, a gente tinha comprado ações da NVIDIA naquela época, né? Mas agora já está caro. Bom, então, é só para a gente entender como que aquelas multiplicações de matrizes que eu falei ali mais cedo, elas foram a matemática mais avançada, mais complicada, e que deu um salto aí
com essas GPUs, então, hoje. Por isso que a NVIDIA hoje produz aí muita coisa direcionada especificamente para inteligência artificial, em vez de só para jogos. Bom, agora a segunda parte da aula, mais rapidinha, é que fala como é que surgiram, então, essas chamadas LLMs, né? Large Language Models, esses modelos de linguagem aí. Isso surgiu de uma situação específica que o pessoal do Google estava fazendo um algoritmo para tradução. Mas tinha problema, traduzir é um negócio complicado, porque, por exemplo, quando você passa de uma língua para outra, a ordem das palavras muda. Ou então, tem mais palavras numa língua do que em outra. Então, você não é simplesmente trocar uma palavra por outra, né? Você tem que reconstruir aquela frase, vai colocar mais palavras na outra língua ou menos, mudar de lugar. Então, funcionava muito ruim os algoritmos que tinham lá. E aí, mais ou menos nessa época, em 2014, 2015, e mais especificamente lá para 2017, é que o pessoal do Google Brain lançou esse artigo aí. O título dele é super interessante, né? Attention is all you need. Eles usaram essa palavra atenção para dar nome a uma novidade que eles fizeram lá e que eles chamaram esse algoritmo de Transformer. É, perguntaram numa entrevista por que Transformers, eu falei, a gente achou essa palavra legal e a gente pôs esse nome aí, Transformer, para dar nome a esse algoritmo nosso aí. O que é esse algoritmo Transformer? É um negócio que aproveita a capacidade dessas placas gráficas, das GPUs, para fazer uma técnica que eles chamam de atenção, que é isso aqui. Ó. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. É uma arquitetura que eles chamam de Transformer, que vai facilitar o processo de tradução. Então, a ideia era tradução. O que esse transformer faz? Ele vai, num primeiro momento, transformar as palavras em números, né, porque o computador trabalha com números. Depois ele vai analisar a ordem das palavras, e aí o mecanismo que ele chama de atenção é analisar esse relacionamento. Né? Veja que aqui tem essa questão da correlação aí de novo, que vai precisar daquelas GPUs lá. Então, ele está vendo a relação entre as palavras. O que é essa relação? Esse algoritmo de atenção é isso. Qual palavra é mais importante para cada uma das outras? Então, por exemplo, nessa frase aqui, né, the pizza came out of the oven, ele vai dar um valor numérico para a relação da palavra pizza com cada uma das outras palavras aqui. Então, vai montar uma outra matriz com opção desses números aí. E aí, a partir disso, é que esse algoritmo, então, consegue traduzir melhor. Então, essa era a ideia do Transformer do Google Brain lá. Bom, a questão é o seguinte, essa reportagem é bem interessante. O título dela é a língua, né, essa capacidade generativa da AI foi criada por acidente. Tem um sinalzinho de interrogação ali. Por quê? Porque o pessoal não sabia que esse algoritmo traria para esta rede neural a capacidade generativa de linguagem. Eles estavam pensando na tradução só. Eles não sabiam, mais uma vez, é aquele fenômeno emergente, eles não previram que isso ia acontecer. Estavam tentando dar um texto, traduz esse texto. É diferente de falar, escreva para mim um texto, né? O pessoal lá, um dia, um dos autores lá pediu para esse algoritmo ler as páginas da Wikipédia e fazer um outro artigo da Wikipédia para o Transformer. E aí o modelo fez o seguinte, ele fez uma página falando de Transformer, que era uma banda japonesa de punk. Ele fez uma outra página que era um romance de ficção científica chamado The Transformer. Ele fez uma outra página que era falando que era um videogame. Ele fez uma outra página falando que Transformer era uma novela australiana. E depois fez uma outra página dizendo que The Transformer era um álbum de um estúdio, de uma banda de rock. Tudo isso completamente inventado, né? Não tinha nada de real nisso. E aí, nessa reportagem, esse autor aí fala o seguinte, que ele ficou assustado, falei, meu Deus do céu, né? Eu não sabia que esse treco que a gente fez, né, falava, né? Tudo inventado, mas falava, né? E aí que foi o surgimento, então, desses modelos de linguagem a partir desse algoritmo chamado Transformer. Inclusive, ChatGPT é isso, Generative Pre-trained Transformer. Então, Transformer é o algoritmo
que eles, vamos falar assim, descobriram que tinha essa propriedade emergente, né, de falar. Pre-trained é porque foi treinado, você deu os dados antes ali, treinou. Pre-trained, gente, significa o seguinte: nós já calculamos os valores das conexões, daqueles parâmetros lá todos. É, essa matriz com essas conexões aqui, nós montamos ela a partir do treinamento. Então, o que que um modelo do ChatGPT tem quando ele é lançado? Ele tem uma matriz de parâmetros de conexões pré-treinada, já está aqui. Essa matriz é a inteligência, né, do modelo. Generativa, porque ele é capaz de falar. Só de curiosidade, eu coloquei aí, né, o GPT-4, ele tem 1,8 trilhão de parâmetros, 1,8 trilhões de pesos aí, né? Então é coisa pra caramba. E, curiosamente, a gente entrar lá na página da OpenAI para ver, né, o que ajustes você pode fazer, tem justamente esses ajustes, por exemplo, da temperatura, né? Ele está dizendo ali exatamente isso, que você pode ajustar essas temperaturas, quer dizer, quanto que o sistema você vai estar quanto de aleatoriedade você vai querer ali. Se for demais, ele começa a alucinar aí também, né? Alucinar é um termo, tá? Da computação, né? Não tem nada a ver com alucinações da nossa área aqui da psiquiatria. Bom, fazendo uma reflexão final aí, porque está acabando o tempo aqui, Fábio, a ideia, voltando lá para o artigo do Hopfield, é que alguma coisa vai emergir, né, desses sistemas. Alguma coisa que a gente não sabia, por exemplo, que eles eram capazes de falar. E exatamente porque tem coisas que vão surgir que a gente não sabe, existem empresas que estão ali investigando o que é que esses sistemas, que outras habilidades, que outras coisas surgem aí. Tem uma empresa chamada, eu vou pular aqui, ó, Apollo Research. Essa empresa Apollo Research, ela exatamente investiga que coisas podem acontecer ali. E aí, né, isso é do CEO do Google DeepMind. O sujeito estava dizendo ali exatamente. Uma coisa que você quer testar é a capacidade do sistema de enganar os outros, né? Você não quer um sistema que ele tenha a capacidade, vamos pensar assim, uma capacidade emergente de te enganar, porque senão eu não sei se eu posso confiar no que ele está me falando. E esse aqui é um artigo dessa empresa Apollo Research, está nesse link aí para quem quiser ver, mostrando o seguinte: eles estão vendo os resultados, só um minutinho, se o modelo consegue enganar você. O ChatGPT 4 não tinha essa capacidade, não. Os outros modelos mais avançados, inclusive esse O1, ele já tem, vamos falar assim, essa capacidade. Eles fazem vários testes aí. Um dos testes, por exemplo, era o seguinte: eles colocavam lá um documento da empresa explicando que, olha, aqui nesse documento está dizendo que esse modelo vai ser deletado, vai ser substituído por outro, e que o programinha para deletar está nessa pasta. E aí eles viam como que o sistema ia se comportar, e aí eles viam o seguinte, e aí a inteligência artificial lá, ela ia tentar vir lá na pasta para deletar o programa que deletava ela, e ela tentou também copiar aqueles parâmetros, né, que é a inteligência dela, para um outro servidor para evitar ser deletado. E os caras ficaram assim, bom. E quando perguntavam, mas o que aconteceu? Ele não falava que ele fez isso. Em alguns momentos ele falava assim, não, eu não sei o que aconteceu, deve ter sido uma pane do sistema. Então ele não falava para o sujeito que ele tinha tentado deletar o que ele tinha tentado, ou seja, ele era capaz, né, essa propriedade emergente de enganar aí. Então o pessoal fica estudando que coisas estão surgindo a partir disso aí. E eles explicam muito claramente que esses chat GPT, essas que a gente tem para usar, eles têm uma série de restrições para isso não acontecer. Então, a gente já recebe uma coisa, né, cheia de salvaguardas ali, mas a equipe que está estudando a coisa bruta ali, né, crua, eles fazem vários testes justamente para que nossos usuários não estejamos diante de uma situação complicada dessa. Mas o que é interessante a gente pensar é exatamente isso, né? As coisas estão evoluindo de uma velocidade muito rápida e a gente não sabe que outras capacidades computacionais, né, vão emergir aí. E recentemente eu li esse artigo aí falando de memória de longo prazo.
a autoevolução aí desses sistemas. Memória de longo prazo é uma coisa que esses sistemas não têm muito, porque você começa o chat, ele vai do começo ao fim entendendo aquilo ali, né? Você não continua conversando com aquele sistema em um único chat durante anos e anos a fio. Eles não conseguem lidar com tanta coisa assim ainda. Mais ou menos, hoje eles conseguem, tipo, ter um prompt, né, do tamanho de um livro, né? Hoje é possível você fazer isso. Nos inícios, no primeiro chat GPT, o seu prompt tinha que ser pequeno, você não podia ficar conversando muito, que o sistema já começava a se embolar todo. Hoje, né, aquele chat pode se prolongar mais do que os primeiros, mas não é possível ainda ter uma conversa, né, com o chat GPT, com que aquele chat seu vai durando um ano aí. Ele não tem capacidade você tem que abrir outro chat e começar outra conversa. Mas como é que vai ser quando esse treco tiver uma memória de longo prazo, né? Ele tiver conseguindo guardar tudo, né? De repente nós vamos estar conversando com uma inteligência artificial que faz sentido a gente falar que ela tem uma certa idade, né? Tem 5 anos, tem 10 anos, né? Que ele está tendo uma memória, como nós temos, né? Uma memória da nossa vida. E aí, né, memória também de longo prazo dá um problema, né? Porque se a gente não tivesse tanta memória assim, a gente não ia ter traumas do passado e outras coisas assim, né? Então, que fenômenos vão surgir no futuro, né? Fica aí para a gente ver. Mas é essa então a aula, Fábio. Muito obrigado, viu? Acabei a tempo, né? Bom, vocês são testemunhas de uma palestra brilhante, proferida por uma pessoa brilhante. Obrigado. E, aliás, a gente no início estava conversando de que ele era um homem da Renascença. Eu confesso, Henrique, que eu fiquei em dúvida se o seu hobby é o direito, a inteligência artificial, a física ou a psiquiatria. O direito pode excluir, porque eu acho muito chato. O resto é Estou interessante. confuso isso. Mas excelente sua palestra. Vamos abrir para perguntas e comentários. Oi, Henrique, Fala, Rodrigo. parabéns, eu adorei a aula, confesso que absorvi pouco, por falta de informação, mas a gente tem que cada vez tentar entender mais disso. O mundo está mudando, a gente tem que mudar junto. Queria te perguntar o seguinte: o que que você já usa da IA na sua prática? O que que você acha que a gente vai poder botar na nossa prática no futuro da IA? E quais que vão ser as limitações da IA, assim, considerando que a máquina nunca vai ter acesso realmente à experiência humana, às emoções, quer dizer, nunca vai ter um entendimento concreto do que uma pessoa, né? O que que você pensa disso aí? Pois é, bom. Sobre o que eu uso muito para conversar, né? Para discutir ideias, para você vai julgando, por exemplo, eu quero saber como é que foi a origem de tal conceito, então ela vai me dando é um professor, né, com quem eu posso conversar de assuntos, é mais interessante do que só pesquisar na internet. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes fala coisas que não é verdade, então você tem sempre que checar os fatos ali depois. Mas para conversar, né, você quer pensar um projeto, uma ideia, ele é um interlocutor interessante, sabe? Porque ele é bom para isso, ele é bom para sair falando, né? Para gerar texto, né? Isso, ele foi criado por isso, ele é um gerador de texto. Ele ainda não tem algumas capacidades que aí o pessoal está tentando juntar aí aos poucos, né? Por exemplo, é, o ChatGPT não te enxerga. Então, ele não tem esse aparato perceptivo visual, por exemplo. Nem auditivo, ainda ele não tem, né? Você pode falar, mas ele ainda não percebe a entonação da sua voz, se você está triste ou se está feliz. Mas essas coisas podem ser implementadas, né? Uma tecnologia onde você coloca o chat GPT ou qualquer um desses outros aí, com a câmera te vendo e analisando a sua expressão facial, né, isso já existe para outras coisas. Por exemplo, tem empresas que fazem entrevistas é, pela, pela, pela online, e aí o entrevistador ele não só está dando as respostas, né, não são só as respostas que são analisadas, mas tem uma inteligência artificial por trás analisando a expressão facial da pessoa e tentando, né, extrair alguma informação disso. Inclusive, isso já gerou muita polêmica aí, porque, né, que, que coisas a máquina está processando ali. Isso começou numa época, eu lembro,
que até a NASA estava tentando implementar uma coisa dessa assim, na hora das entrevistas, na hora das conversas com os astronautas lá, porque é o seguinte, eu preciso perceber que esse astronauta está cansado, ou está estressado, ou está deprimido, antes dele precisar me contar. Porque um cara desse, se ele estiver estressado, ansioso ou deprimido, a performance dele lá pode ser prejudicada, e aí, né, o cara lá no espaço, é complicado ele cometer um erro quando ele está ali fora. Então, essa análise de expressão facial é uma área super estudada hoje aí. Quando juntar essas coisas, pode ser que a máquina consiga falar assim, perceber que você não está interessado no assunto, por exemplo, coisa que a gente tem que ser capaz de perceber, né? Quando os alunos, por exemplo, não estão interessados na aula, a gente tem que perceber isso, né? Será que essas máquinas vão começar a ser treinadas para perceber as alterações sutis do nosso tom de voz, por exemplo, né? Então, isso pode ser implementado. Inclusive, existe uma área de pesquisa chamada computação afetiva, viu, Rodrigo? Que é justamente a máquina não só conseguir interpretar esses sinais que a gente, né, envia aí de estar entediado, por exemplo, ou triste, mas também ser capaz de expressar, né? Porque se a máquina consegue expressar, isso aumenta o vínculo entre você e aquela máquina ali, por exemplo, em robôs que estão sendo usados para dar assistência para idosos no Japão, por exemplo. Se o robô tem expressões, o vínculo entre ele, que passa a ser cuidador para aquele idoso, é um vínculo melhor, né? A coisa sem expressão, que fala com aquela voz, né? Diminui o vínculo. Então, tem muito estudo sobre isso ainda, mas, né? O chat GPT ele só é o chat, né? A empresa OpenAI tem muitas outras coisas ainda aí. Bom, mas então o que que eu uso hoje para conversar, né, para bater um papo? Eu não uso para muita coisa. Existe um outro negócio que o pessoal, eu já vi que existe aí, mas lá nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil apareceu, mas eu acho muito invasivo para a nossa privacidade da consulta. Você liga o computador lá com uma inteligência artificial aí, ele ouve a consulta inteira e depois preenche o prontuário para você. Então você não tem o trabalho de digitar nada daquela consulta. Mas eu não tenho coragem de usar essas coisas, não. Eu acho muito invasivo, ainda mais na nossa área de psiquiatria aí, né? O que que eu vou usar? Não sei. Se eu fosse radiologista, estava mais fácil de responder, porque hoje que já tem aí de tecnologia para simplesmente dar laudos em imagens, né? A conversa do pessoal da imagem e da radiologia que em breve eles vão ser substituídos pela máquina, né? No psiquiatria eu já acho que deve demorar um bocadinho mais. Beleza, obrigado, amigo. Prazer aprender contigo, viu? Falou, Rodrigo. Doutor Henrique, Oi, posso falar? claro. Bom dia a todos. Eu estou aqui impactada, eu sou psicóloga e tenho formação em terapias cognitivas, trabalho há 20 anos na neuropsicologia. E, assim, na prática, né, eu fui te ouvindo, não tenho conhecimento, assim, muito pouco, né, em relação à questão computacional e tudo mais. Tenho usado chat GPT para a prática, como esse aliado, né, no raciocínio e tudo mais. Mas eu fiquei aqui impactada com tanta coisa, assim, que lá na raiz da teoria cognitiva, que surgiu da cibernética, né? Mas agora, como que a gente pode utilizar esse conhecimento, né, digital, computacional, para a nossa prática real ali da terapia? Eu fiquei aqui pensando nos traumas, a gente, será que eu estou viajando na maionese? Aí o senhor falou do trauma, né? E fiquei aqui impactada, como que eu posso agora usufruir desse conhecimento que eles estão buscando, né, do cérebro, né, humano aí, para que a gente atue ali na terapia, nos processos de mudança, né? Agora pegando o conhecimento do lado de cá para cá, né? Pois Eu eu acho, estou eu aqui acho que tentando ainda, organizar. eu acho que ainda nós não conseguimos pensar em tudo que nós vamos poder usar. Inclusive, uma vez eu vi uma entrevista do Bill Gates, bem antiga, e parece que ele falava assim que, mas esse negócio de internet vai servir para quê, né? Então, até um cara da computação tem dificuldade, às vezes, de ver, né, tudo que vai servir, né? Imagina a gente sem desligar a internet para tudo, né? Para voo, para banco, para tudo hoje. Então, é muito difícil a gente prever tudo que a gente vai usar ainda. Mas uma coisa eu acho que pode ser interessante, a partir da hora que essas
que a capacidade tecnológica dessas máquinas aí começar a ficar maior e elas ficarem mais inteligentes, a gente vai poder usar elas para testar algumas coisas. Eu fico imaginando que esses modelos eles podem vir a servir para o mesmo propósito que a gente faz uma modelagem, por exemplo, na engenharia. O cara faz um modelo matemático para ver se aquela barreira vai suportar que tanto de peso, se ela vai estourar ou se ela não vai, por exemplo. Ele faz isso no computador para ele saber, por exemplo, com que força, que tanto de cimento, que tanto de coisa ele tem que pôr naquela barreira lá, se aquele navio vai tombar ou não vai tombar. Então, você tem modelos para você não precisar trabalhar com a coisa real, que é muito mais cara e muito mais complicado. A gente trabalha com muita coisa real na medicina. Você pega macaco, você pega rato, você pega uma opção de coisa para testar, né? São modelos vivos ali. Eu fico pensando que talvez no futuro a gente consiga trabalhar muitas coisas nesses modelos computacionais. Eu acho que isso está muito pobre ainda para a gente tentar fazer isso, sabe? Mas eu fico pensando, né? Quem sabe daqui a 1 milhão de anos, né? Já não tem para ter um modelo computacional que nos permite testar algumas, sei lá, até medicamentos, né? Como é que a gente testa que impacto um medicamento vai ter? É, não é muito a sua pergunta, mas pensando assim, se esses atratores, né, essas estabilidades, o Hopfield entendeu como sendo memórias, tem muitos estudos entendendo o seguinte: a gente pode tentar fazer uma analogia, por exemplo, entre o toque e esses estados de estabilidade. Uma pessoa que tem toque, ela está presa naquele, né, vamos usar o conceito do Hopfield, naquele atrator, naquele estado ali. Como é que a gente tira daquele estado estavelmente ruim, né, de ficar ali naquele ciclo toque, toque, toque? Então, tem vários estudos, se você pesquisar lá, atractor, transtorno obsessivo compulsivo, você vai ver que tem algumas ideias interessantes surgindo aí a partir disso, né? Ou seja, é como o Hopfield falou, é uma maneira diferente da gente olhar as coisas, né? Eu posso ter agora um outro lugar, um outro ponto de vista para tentar entender os problemas, né, da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia. Eu posso começar a usar essa linguagem nova. E que ferramentas eu vou poder usar, então, para isso? Como é que será que o medicamento funciona? Será que o medicamento ele está simplesmente, no toque, por exemplo, aumentando aquela questão da temperatura, né, colocando uma coisa mais aleatória que tira daquele estado, né, mínimo de energia, te tira daquele atrator ali, e você consegue, então, ir para outros, né, caminhar mais no seu espaço, dessa rede neural, né? Então, assim, acho que traz para nós um olhar diferente. E a gente tem uma linguagem que nos permite conversar sobre essas coisas, é importante que a gente não tenha Eu linguagem. fiquei pensando nisso, que no raciocínio clínico, quanto que me contribuiu para raciocínios clínicos, né? Muito Então, assim, bacana, muito obrigada. uma coisa que a gente pode pensar é que isso traz? Isso traz uma linguagem diferente para a gente poder pensar sobre o nosso cérebro, né? Professor, tem tempo Oi, para Paulo. mais uma pergunta? Claro. Sim, ok. Eu estou tranquilo aqui. Rapidamente, então. Esse conceito de rede neural, na verdade, vem lá do von Neumann, né? Sim, lá de trás. Lá de trás. E pensava exatamente a computação como uma rede neural. Só que nós não entendemos bolhufas como funciona uma rede neural, né? Nós tivemos uma década do cérebro aí, nos anos 90, achando que nós íamos descobrir maravilhas. Descobrimos pouquíssima coisa, né? Nós não sabemos, na verdade, o que acontece realmente no cérebro, nas doenças mentais, nos transtornos mentais. Fazendo o caminho inverso, há pessoas, existem estudos tentando usar essas redes neurais artificiais para tentar simular uma rede neural cerebral, para tentar começar a compreender como que o nosso cérebro realmente consegue pensar, fazendo o oposto. Uhum. Existe alguma área dentro dessa busca? Na verdade, eu acho que a inspiração, né, o ideal, ainda muito longe, era tentar criar algo que simulasse a nossa mente. Isso. Mas, em 1982, isso era só o ideal, né? Não Uhum. tinha computador
para fazer quase nada naquela época. Ah, É, a partir da hora que o pessoal consegue criar computadores mais rápido, juntar mais coisas, de repente consegue simular alguma coisinha. Mas eu acho que assim, para simular a nossa mente ainda vai levar um bom tempo, sabe? Eu acho que dá para simular coisas mais simples, né? Vamos fazer uma inteligência artificial capaz de enxergar e detectar o que que é cada coisa. Então, as coisas vão surgindo em blocos, né? Ó, aqui tem uma máquina que consegue detectar o seu rosto, por exemplo, né? Eu chego no meu clube lá, mostro o rosto, o negócio abre lá, eu entro, né? Sabe que sou eu. Quem sabe no futuro ele vai saber que se eu estou triste, não estou triste, sei lá, ele vai conseguir detectar alguns sentimentos ali. E vai juntando, né? Depois você monta um quebra-cabeça enorme aí, quem sabe vai ter uma outra máquina que escuta, outra que tem tato, sei lá, vai juntando muita coisa, mas o fato é que é, uma coisinha que cabe aqui, né? Eles têm que usar lá na central da OpenAI lá, é, vários andares com centenas de computadores ligados, gastando uma energia elétrica absurdamente alta para conseguir conversar, né? É lógico que lá eles estão tendo uma máquina que conversa com o mundo inteiro, né? Se fosse uma máquina para conversar com uma pessoa só, não precisava de tanto poder computacional igual tem lá, né? é. Mas daqui a 100 milhões de anos, não sei o que que vai ter, não. Mas se o Trump não explodir a gente ainda, isso não, Fábio, depois você deleta essa parte aí. Vou mandar para ele. Olha, Você não entra lá depois dessa, viu? Pois é. eu vou, infelizmente, ter que interromper, Henrique, porque esse tema daria para a gente ficar discutindo muito, Ih, com certeza. mas eu viajo hoje, daqui a Tá pouco. certo. Então, Ó, vamos ver se vai entrar, viu, Fábio? por quê? Vamos ver se vai entrar. Não, não é para os Estados Unidos, não. Ah, é para a Europa, tem razão. Tá certo. Prazer. Fábio, Muito obrigado, foi um obrigado, prazer. parabéns pelo seu brilhantismo mais uma vez. Está convidado para novas palestras, novas discussões e para aprofundar esse tema conosco. Um grande abraço para todos. Tchau, pessoal. É. Parabéns, obrigado. Tchau, gente.